O YouTube de vocês recomenda vídeos aleatórios? Se sim, alguns desses tipos de vídeo aqui que eu tô mostrando na tela já apareceram na tua timeline? E se tua resposta também for sim, tu já entrou nos vídeos pra ver se realmente tem esse tipo de conteúdo que tá na thumb? Não, só eu. Tá. Canais de dublagem são muito estranhos. Num site onde você deveria se sentir seguro, você percebe que não é tão seguro assim. ¡Wow! ¡Esto es increíble! Tecnología antigua preguerra. Eres muy bueno en esto. Es casi tan bueno como las fiestas de producción que mi novio solía hacer. Espera, creo que mi tío hizo esa fiesta. No, espera. Creo que mi tío era mi novio. Como sea, su nivel de... era muy bajo para mí. ¿Así es como visten los saqueadores? Existem vários canais no YouTube que basicamente pegam quadrinhos mais 18 da internet e fazem a dublagem por cima. Eles colocam a narração, colocam a voz nos personagens, fazem a edição e simplesmente postam como se nada tivesse acontecido, como se fosse um conteúdo normal. E o mais estranho de tudo, muitos desses vídeos pegam centenas e milhares de views. Meio que o YouTube se faz de cego quando ele vê alguma personagem com um símbolo enorme de desmonetização nos peitos da boneca. Existe um tipo de canal no YouTube que muita gente talvez já tenham visto sem nem perceber exatamente o que estava vendo. São aqueles canais que pegam quadrinhos da internet, os famosos comics ou alguma página de mangá e fazem uma espécie de dublagem por cima. Na verdade, a dublagem de quadrinhos pode ser um pouco interessante. O problema começa quando o tipo de quadrinho que esses canais escolhem dublar é, digamos, bem adulto. Adulto no sentido mais 18 mesmo. Mas não é só um simples mais 18 palavrões e tal. É literalmente um hentai, só que dando um zoom, tá ligado? Dá só um zoom pra não mostrar demais a personagem. Porra! O problema é que muitos desses quadrinhos são claramente feitos para gente maior de idade e mesmo assim acabam indo para o YouTube. O mais curioso é que isso nunca acontece uma ou duas vezes. Existem vários canais fazendo isso. Alguns exclusivos com milhares ou centenas de milhares de inscritos. Ou seja, não é conteúdo escondido num canto obscuro da plataforma. É algo que realmente circula. Sério, cara, existe site para isso e você vai querer ver no YouTube. Porra é essa? E quando você começa a reparar nesses vídeos, dá pra perceber que muitos deles são praticamente a mesma fórmula. Thumbnail chamativo, título meio estranho que parece inocente, ou às vezes não. Edição simples e a dublagem que tenta transformar aquilo numa história dramática. Porra, você fala mais não, essa buceta. Só que no meio da história começa a aparecer situações que claramente são inapropriadas para a plataforma como o YouTube. Aí você fica pensando, como exatamente isso ainda está aqui? Porque o YouTube tem regras e regras, praticamente tudo. Se você usa alguma música de copyright, tomou no cu. Se você postar algo violento, toma no cu de novo. Se você falar qualquer palavrãozinho, toma no teu cu de novo, arrombar. Mas curiosamente existe toda uma categoria de vídeos que consegue contornar as regras de um jeito meio estranho. Não é que eles estejam totalmente dentro da regra, mas também não está quebrando elas de forma tão direta ao ponto. E quanto mais você olha esse tipo de conteúdo, mais percebe que isso virou quase um formato de canal. Como é que é? Então você tá me dizendo que um estranho foi atrás de você e cheirou seu pescoço? Tá falando sério? Eu juro que rolou. Eu quase bati na cara dele no dia. Sabe, eu queria ouvir. Ouvir o quê? O seu latido. Era disso que você tava falando? Aham. Era. Agora entra uma parte que talvez seja a mais curiosa de todas nessa história, que é o algoritmo do YouTube. Porque muita gente não descobre esses vídeos procurando por eles. A pessoa está simplesmente assistindo um vídeo normal. Pode ser gameplay, animação, teoria de algum jogo. Pode ser até os vídeos do Lazuki. O próprio aqui, né? Deixa o like, se inscreve aí, manda o Piux. E de repente, do nada, aparece uma recomendação meio suspeita na lateral ou na página inicial. O que eu percebi também é que tá aparecendo até anúncio mais 18. E agora tá aparecendo anúncio do Brasino. E esse anúncio aparece de noite pra mim, quando tá todo mundo dormindo. E o celular tá no máximo. E eu tô sem fome. O problema é que quando muita gente clica nesses vídeos, o algoritmo entende uma coisa muito simples. Esse conteúdo gera engajamento. E quando algo gera engajamento, o algoritmo faz o que ele sempre faz. Começa a recomendar ainda mais. Acho que eu falei muito mais. Não sei, eu fiquei maluco agora. É quase como se fosse uma praga digital se espalhando. O canal faz esse tipo de vídeo e dá certo. Outro canal vê que deu certo e começa a fazer também. Depois aparece mais um, mais outro. Quando você percebe, já existe um monte de canais repetindo exatamente o mesmo formato. E o mais engraçado é que o algoritmo às vezes parece aquele amigo que recomenda coisas totalmente aleatórias. Você está aqui assistindo um vídeo do Jazz Ghost e de repente ele decide: eu acho que você gosta de ver HQ dublada super suspeita aqui.
Toma pra você. Só que ao meio tempo, isso mostra como esse tipo de conteúdo consegue crescer. O próprio sistema de recomendação da plataforma acaba ajudando a atrapalhar. Atrapalhar não, é espalhar. Porra. É por isso que eu não gosto de roteiro, eu fico gaguejando nessa porra. Agora entra um ponto que deixa a situação ainda mais complicada. O público do YouTube. It's a special candy Mewtwo. Consuming it will upgrade your physical capabilities and strength. Hey, don't worry. It's safe and necessary before your first battle. Oh my god! This is incredible! Here, eat some more. That's amazing! It actually worked like magic. Alright, I'll go buy more of these candies. Here, I bought all of them. Now let's head home, Mewtwo. I'll tell you how to get used to these new O upgrades. YouTube não é plataforma usada só por adultos ou adolescentes. Muito pelo contrário. Eu com 7 anos já tava assistindo YouTube. E olha que eu já vi muita animação bizarra. E muito provavelmente eu vou fazer vídeo sobre. A quantidade de crianças e adolescentes que são abaixo dos 13 anos, dos 10 anos, que passam horas assistindo isso todos os dias, pode ser grande. Isso é perturbador. Isso significa que quando esse tipo de conteúdo começa a aparecer nas recomendações, ele também pode acabar chegando nesse público mais novo. Mesmo quando existe alguma censura nos quadrinhos. Muitas vezes é possível ainda entender perfeitamente o que está acontecendo na história. Às vezes a censura é tão mínima que parece mais uma formalidade do que uma tentativa real de esconder alguma coisa. Então imagina a situação. Seu filho, que tem, sei lá, uns 10 anos, tá normalmente no YouTube, e do nada você chega no quarto dele e ele tá vendo esse tipo de conteúdo. Tu é doido? Ou mata aquela criança. Isso levanta uma questão bem séria sobre a moderação na plataforma. Porque quando algo assim começa a circular com facilidade, significa que existe alguma falha no sistema que deveria impedir isso de acontecer. E você se pergunta, como exatamente esses canais conseguem postar isso sem serem banidos? A resposta é simples, mas é uma série de coisas. Uma das coisas é a censura, com pequenos borrões, ou até o símbolo de desmonetização. Eles dão zoom também, tem vezes nos vídeos que dá zoom na parte onde tá muito explícita. Ou ele corta simplesmente assim a comic e deixa só a parte explícita na thumbnail e só dá um zoom assim no rosto da boneca, alguma cor do tipo, entendeu? Falando de forma bem direta, a questão aqui não é dizer que esse tipo de conteúdo não deveria existir em um lugar nenhum da internet. A internet sempre teve esse tipo de conteúdo inimaginável. O problema é o lugar onde ele pode ser publicado, como o YouTube, Instagram, TikTok, aplicativo que a maioria das vezes tem crianças envolvidas assistindo, toda hora estão lá no YouTube, no TikTok, no Instagram. Então, quando o conteúdo claramente adulto começa a circular ali com facilidade, isso mostra que existe algo que precisa ser moderado. Então, o que deveria acontecer era que a moderação poderia ser mais humanizada, que a maioria dos moderadores são robôs e não vão perceber por causa disso, né? Eles não vão perceber um pads bundas bem grandões na tela. Mas enfim, no final das contas, o mais curioso de toda essa situação é perceber que o tipo de conteúdo não é raro. E isso faz surgir uma pergunta inevitável. Como algo assim consegue existir por tanto tempo dentro de uma das maiores plataformas de vídeo do mundo? Talvez seja porque muita gente simplesmente não percebe o que está acontecendo. Talvez seja porque o sistema automático de moderação ela não consegue identificar tipo específico de conteúdo. Ou talvez seja porque ele fica exatamente naquele limite onde tecnicamente não quebra as regras de forma direta. É uma situação curiosa, porque enquanto o YouTube tenta controlar vários tipos de conteúdo na plataforma, existe toda uma categoria de vídeo que parece ter encontrado uma forma bem específica de escapar das regras. Será que só eu que já vi esse tipo de vídeo aparecendo nas recomendações? Ou o algoritmo do YouTube anda recomendando umas coisas bem estranhas para mais gente também? Porque sinceramente, às vezes parece que o algoritmo decidiu que todo mundo precisa conhecer o lado meio bizarro dele. E talvez, só talvez, isso seja algo que a plataforma deveria olhar com um pouco mais de atenção. Hello there, common leaders. I'm sorry to intrude on your important meeting, but Emmett personally wanted me to be present amongst you all. My name is Bosha. Oh, hello Bosha. Bosha, what are you doing here? Wow! Yep, it's Bosha. She really wanted to come here, so let's give her a warm welcome to our little club. Really? Do you want to join our club, Bosha? Luz, I still haven't forgiven you for stealing Amity. I don't mind if you join US. If you're really set on joining US, we can start your initiation right now. Yeah, let's get this over with. So, what do I have to do to join this? Esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve. É isso. Valeu!